capitalismo define-se por uma teoria ou sistema de organização social baseado no livre mercado e na privatização, onde a liberdade é atribuída às pessoas individuais. O sistema capitalista defende a liberdade econômica e a escolha do consumidor para um crescimento econômico. Os meios de produção são de propriedade privada, sendo operados e negociados para gerar lucro aos proprietários e acionistas privados. Tem ênfase no lucro individual e não nos trabalhadores ou na sociedade como um todo. Ideias laissez-faire, que significa deixe fazer. No capitalismo, se opõe à intervenção do governo na economia, porque os capitalistas acreditam que ele introduz ineficiências. O mercado livre produz o melhor resultado econômico para a sociedade. Dentre os principais defensores, pode coexistir com uma grande variedade de sistemas políticos, incluindo a ditadura e a república democrática, o que a maioria dos capitalistas defende. A economia era baseada no mercado como propriedade privada ou corporativa dos meios de produção. Os bens e serviços são produzidos para gerar lucro, e esse lucro é reinvestido na economia para alimentar o crescimento econômico. Diferentes estruturas sociais, as classes, existem de acordo com a relação com o capital. Os capitalistas possuem parte dos meios de produção e derivam seus rendimentos dessa forma, enquanto a classe trabalhadora depende dos salários. A propriedade privada do capital e de outros bens é a forma dominante de propriedade. A propriedade pública e a propriedade do Estado desempenham um papel secundário e também pode haver alguma propriedade coletiva na economia. Todos os indivíduos, eles tomam decisões por si mesmos e devem viver com as consequências de suas ações. A liberdade de escolha permite aos consumidores impulsionar a economia. Na coordenação econômica, o mercado determina as decisões de investimento, produção e distribuição. Os mercados podem ser mercados livres, regulamentados ou podem ser combinados com um grau de planejamento econômico direcionado pelo Estado, dentre as empresas privadas. Os meios de produção são de propriedade privada e operam para o lucro privado. Isso incentiva os produtores a se envolverem em atividades econômicas. As ideias de comércio com a compra e venda existem desde o início da civilização. O capitalismo de livre mercado, ou laissez-faire, foi trazido ao mundo durante o século XVIII por John Locke e Adam Smith, visando uma alternativa ao feudalismo. Os capitalistas veem as sociedades baseadas no mercado como um símbolo de liberdade, orgulhando-se de permitir as liberdades sociais e econômicas não experimentadas no âmbito do comunismo e do fascismo. O foco é o individualismo, em oposição ao nacionalismo. Por fim, o capitalismo é o melhor sistema de governo porque tem seus pilares diretrizes humanas que estimula a estar em permanente evolução e dinamismo. E é justamente essa evolução, assim como a capacidade de aprendizagem e adaptação, que é maior e mais importante de suas características. O capitalismo de 100 anos atrás não é o mesmo capitalismo de hoje. No entanto, o sistema como o comunismo e o socialismo não parece ter evoluído na mesma proporção. Havana e Moscou são um bom exemplo disso. O grande erro de Marx, ao criticar o capitalismo, foi não perceber que suas características mais básicas coincidem com as características humanas e, portanto, negar o capitalismo seria o mesmo que abrir mão da essência humana. O comunismo e o socialismo partem do pressuposto que se baseia no desejo humano, mas não na sua essência. É claro que desejamos uma sociedade justa e igualitária, mas não queremos ter os mesmos carros ou morar em casas iguais. Queremos ter a opção de escolher e não um governo ou partido que o faça para nós. Somos uma sociedade, mas queremos ter a nossa individualidade preservada sempre. Nenhum outro sistema foi capaz de expandir e permanecer tanto tempo no poder. Nenhum outro sistema foi capaz de se adaptar a tão diferentes regimes de governo, culturas, religiões e entre outros. Nenhum outro foi capaz de se adaptar a diversos sistemas, às vezes antagônicos ao próprio capitalismo. A terceira via, conjunto de experiências dentro do capitalismo de forma a aproveitar experiências positivas no campo do socialismo. É o melhor exemplo disso.
Nenhum país plenamente socialista ou comunista se destacou na história recente da humanidade. Até mesmo a China, que apresenta um sistema híbrido de governo, manteve Hong Kong capitalista. Até mesmo sua colônia rebelde Taiwan se nega a aderir ao comunismo chinês. Até o próprio comunismo chinês está a ano-luz da ideia de comunismo propriamente dito. O leste europeu e a Rússia são outros exemplos de sistemas arcaicos e obsoletos que não evoluíram. No que tange meio ambiente, por exemplo, países antes dito como comunistas e socialistas poluíram tanto quanto os capitalistas. A China, hoje, é o melhor exemplo e a Rússia não fica muito para trás. No entanto, de forma geral e proporcional aos países capitalistas, tendem a seguir de forma mais responsável acordos ambientais de manejo sustentável, embora reconheça que os Estados Unidos fogem a essa regra por enquanto. Mas, necessariamente, a escassez de recursos, isso é algo que a humanidade teria que enfrentar mais cedo ou mais tarde, independente do sistema de governo. No entanto, não vejo sociedades comunistas ou socialistas gastando em pesquisas ou estimulando a iniciativa privada a pesquisar formas dinâmicas de produtos econômicos, metodologias de produção mais limpas e etc. O exemplo que me vem à mente é o biodiesel em substituição ao petróleo. Será que as propriedades de um governo comunista ou socialista poderiam estimular suas estatais a tal pesquisa? Será que essa escassez não poderia provocar uma mudança de atitude global em relação à África e Sudeste Asiático? Enfim, o capitalismo é dinâmico e saberá que, no longo prazo, lidar com a situação seja por meio de pesquisa que nos levaram a ganhos na produtividade. No entanto, seria uma utopia não acreditar que nós e as próximas gerações terão que pagar um preço alto pelo que fizemos até aqui, mas acreditar isso ao capitalismo, acho que no mínimo muito simplório. No que tange ao declínio do capitalismo, também discordo, porque mesmo não há nada que possa vir a substituí-lo até mesmo. Nem esboço há. Como é um sistema que está em constante mutação, as pessoas tendem a ter mais correções, como na mudança de rumo, uma reversão, ou quem sabe ainda o surgimento de algo novo. Desde 1929, falam do fim do capitalismo e a cada nova crise o assunto volta à tona, porém o capitalismo se fortalece mais. Enfim, o capitalismo veio para ficar, mas não acredito que o capitalismo de hoje será o mesmo daqui a um século, por exemplo. Existem cuidados que devemos tomar no presente de forma a evitar problemas no futuro. O enfraquecimento de governos e o fortalecimento de grandes conglomerados financeiros me assustam um pouco, e já no presente provoca distorções perigosas, além de chantagens sociais, corrupção, inversão de poderes, etc. E é justamente isso que poderá levar o capitalismo a um mal social sem precedentes. As patentes quanto aos medicamentos da AIDS são bons exemplos. A questão da espiral é um fato que não contesto. Haja visto a humanidade evoluir em ciclos, porém o capitalismo nos proporciona a cada volta estarmos num estágio acima que o potencializa a evolução como um todo. Portanto, aos pseudo-socialistas, aos débeis comunistas, aos ultra-esquerdistas, que me perdoem, mas o capitalismo é o que há e vocês estão obsoletos e tendem à extinção. Aos socialistas, o convite para a humanização das relações dentro do capitalismo com vistas à melhora da sociedade como a temos e conhecemos, seja a terceira vilã. Hoje, continuo a desafiar qualquer um a menos adoçar um sistema de governo capaz de substituir o capitalismo. O ser humano não é bom e precisamos ter coragem de assumir este fato e encará-lo de frente se quisermos mudar e fazer um mundo melhor para as futuras gerações. Negar o capitalismo é o mesmo que negar
a essência humana.